Boa noite, meus doutores e minhas doutoras. Hoje a gente vai iniciar o nosso terceiro podcast. Convidada de hoje é a doutora Andressa Barros, dentista e atua na área de estética. Meu bem, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação poder falar um pouquinho da minha vida profissional com vocês. Beleza. Quanto tempo, né? Quanto tempo? De verdade, quanto tempo? Acho que desde a última vez que a gente se viu até hoje. Tanta coisa aconteceu. Sim. E eu tô cheio de perguntas pra te fazer, então tu Pode prepara. fazer. Pro pessoal te conhecer, vamos entender um pouco da tua história. Me conta quem é a Andressa Barros, de onde é que tu é, quantos anos tu tem, onde tu fez faculdade, pra gente contextualizar pra galera que não te conhece. Sim, eu tenho 26 anos, sou de Paraíso do Tocantins, me formei na faculdade de Tepac Porto, em Porto Nacional, que é onde você se formou também, fiz odonto, você fez medicina, e entrei na faculdade aos 16 anos. Tô muito nova. Eu entrei com 18 anos e eu já achava que eu não estava preparado, eu acho que de forma madura, para enfrentar uma faculdade fora do meu estado. Uhum. Imagina se eu tivesse 16. Então, por isso, eu acredito que tu deve ter tido muitas dificuldades durante esse processo. Sim. Conta pra gente aí o que tu acha que foi pior. Fala assim, Matheus, acho que isso foi meio chatinho durante a minha faculdade. Quando comecei, né, como você falou, aos 16 anos, você nunca está preparado para um desafio assim, porque a gente não tem nem noção do que a gente está fazendo ali. Sabe que você está ali, que é a sua profissão e tudo, mas você não tem uma visão muito clara de que dali a algum tempo você tem que sair exercendo alguma coisa. Assim, depois de um tempo, você é um adulto formado que já tem uma Exatamente. responsabilidade muito maior do que quando você entrou. Sim. Mas assim, eu acho que a faculdade, principalmente quando a gente faz uma faculdade fora, ela molda a gente. Eu falo por mim o tanto que eu evoluí do dia que eu entrei pro dia que eu saí. Não só em questão de teoria, técnica, mas como homem, como adulto. E isso eu acho que é muito importante pra gente. Sim, com certeza. Você estava perguntando o que foi o pior, né? Então, assim, como eu estava falando, na faculdade eu entrei sem uma visão muito clara do que eu queria, né? Sabia que eu estava ali. Só pra te cortar, isso que eu queria saber. Tu tinha um sonho de fazer odonto, tu falou assim, quero fazer odonto, quero trabalhar com isso. Ou não? Eu não tinha um sonho em fazer odonto. Eu fui inspirada pelo meu avô, que era um dentista prático, foi um dos primeiros dentistas práticos do país, que naquela época dentistas práticos eram aqueles que faziam suas habilidades sozinhos. Não tinha uma faculdade de odontologia, Entendi. começou até depois. Então, ele tinha o consultório dele, ele atendia todo mundo da minha região, lá que ele trabalhava. Ele ia meio que aprendendo na prática, Isso. devido a experiências, Sim, livros, essas coisas. que nessa época ainda não existia faculdade de odontologia. Depois de muito tempo, ele atuando muito tempo, é que foi existir a faculdade de odonto. Então, eu fui, assim, meio que inspirada por ele, porque eu acho ele uma pessoa de força, de determinação e tudo, né? Via, assim, uma imagem de uma pessoa de coragem. Então, aquilo me inspirava. Era, pra mim, o melhor tipo de personalidade. Era o teu espelho. Então, tu Isso. falava, eu quero ser, pelo menos, assim. quero ser dessa Isso. forma. Mas, assim, eu não sabia. Quando eu entrei com 16 anos, eu não tinha essa noção do que eu tava ali, o que era. Né? Porque a gente vai amadurecendo com o passar do tempo. Mas, como eu tava falando, eu não fui uma aluna 100% nerd. Não, eu passava nas matérias com dificuldade, tive muita dificuldade de tudo, até mesmo de distância com a minha família. Então, assim, sentia muita falta. Então, pra mim, muitas coisas não me motivavam ali, naquele lugar. E é muito complicado. Eu que também fiz faculdade lá, eu acho que eu não tive esse problema da distância com a família. Porque apesar de eu ficar realmente distante da minha família, eu via minha família acho que 3, 4 vezes ao ano, quando eu ia, porque dificilmente eles iam lá. Mas eu tava tão vislumbrado com os amigos, com a vida de lá, Sim. que meio que acalmou isso. Meus amigos viraram minha família lá, que meio que não substituía, mas ocupava um pouco daquele espaço e me deixava mais tranquilo. Eu acho que no último período, ou no último ano, eu já fiquei mais assim, falando, quero voltar para perto da minha família. Começou a bater aquela ansiedade de querer voltar para próximo a eles. Meu bem, aí isso que eu quero entender. Fez odonto, se formou, e daí, que horas foi o estalo para falar assim,
eu quero fazer estética. Porque no teu tempo não tinha... Essa matéria na grade. Na grade. Hoje já tem? Hoje já tem. Hoje já tem Hoje estética? já tem harmonização facial em todas as faculdades. Já é uma matéria que faz parte. Faz parte da grade do odontológico, né? Me fala, então, que time foi que tu teve? Quero fazer isso. Tá. Quando eu saí, então, não tinha nenhum contato. E eu saí meio perdida mesmo, né? Então, eu tava me formando muito nova. Eu ainda não... Formou quantos anos? Formei com 23. Meu Deus, é uma criança. Tem gente que tá entrando na faculdade com 23. E então, eu tive essa dificuldade de chegar, sair da faculdade e olhar e falar assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque até agora ainda não me encontrei completamente. Não tinha nada que eu olhava e falava assim, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Então, bateu meio que um desespero, sim. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na clínica de uma amiga. Passei 6 meses substituindo ela. Isso onde? Em Palmas? Isso em Paraíso, na minha cidade. Voltei, né, pra perto da minha família. Peguei esse trabalho, que ela tava grávida. E aí eu tava precisando muito trabalhar. Eu tinha acabado de me formar. Ela falou, vem pra cá, me substitui, que eu tô precisando de alguém. E eu acho que o maior desespero de quando a gente forma é querer trabalhar. Com certeza. A gente não quer saber aonde, como. Nem o que vai ganhar. A gente quer trabalhar pra dizer assim, eu formei e eu tenho um emprego. Eu acho que isso passa por todo mundo. Sim. Então eu ia todos os dias lá, substituía ela. Mas eu ainda não era apaixonada. E eu comecei a pesquisar áreas, e comecei a ver já no Instagram alguns casos de rinomodelação. Foi onde eu me encantei. Falei, cara, que negócio fantástico, como é que é isso? E fui procurar e vi que já tinha alguns dentistas que estavam fazendo e que a gente podia fazer, mas que já existia uma briga, né, com a classe médica, a classe odontológica. E tudo daí eu cheguei para minha família. Minha mãe, na época, queria que eu fizesse especialização em implante, que era uma área bem requisitada da odonto, né? Que dava uma remuneração muito boa. Porém, eu falava para ela que eu não me encontrava. Não era o que eu queria, porque eu não queria trabalhar com dente. Então, eu não me via ali. Né? Se eu fosse fazer odontologia, a parte dentária, eu iria para odontologia estética, que seria a parte de lentes, laminados, que é uma parte mais voltada para o que eu faço hoje mesmo, né? Que casa com o que eu faço hoje. Mas até então, não. E quando eu comecei a ver os cursos, eu fui conversar com minha família, falar que era aquilo que eu queria fazer, eu tive muita resistência da parte da minha família, porque era uma coisa muito nova. Eu acho que esse tempo que tu formou, acho que foi onde começou o início... Sim, bem o início. Bem o início de dentista começar a trabalhar com a área, na área de estética, harmonização, tudo isso. Eram só cursos, não tinha especialidade ainda. Então, assim, a gente fazia cursos e já começava a colocar a mão na massa. E é muito complicado, e eu nem julgo os pais, porque assim, você vai falar, pai, eu fiz a faculdade, que todo mundo quando sai vai fazer isso, Sim. mas eu quero fazer isso, que tipo, nem existe, ele nem sabe o que é direito. Então é muito complicado até de explicar pra ela, mãe, vamos, entendeu? Sim. Então eu nem julgo os familiares, porque eles têm medo do desconhecido. Eles falam, não, minha filha, vamos pra isso aqui que já é o certo, é mais fácil, tá entendendo? Sim, a minha sorte é que a minha parte de família materna é muito compreensiva, assim. Mas até pouco tempo eu ainda ouvi algumas pessoas perguntarem, ué, mas você não formou em odonto? Como é que você faz rosto? Entendi. Então, assim, foi uma barreira, não foi fácil, né? Então, enfrentei esse preconceito no início, que até hoje a gente ainda passa por ele, apesar de que, né, já tá bem familiarizado, hoje é uma especialidade odontológica, tem cada vez mais, tem bons profissionais na nossa área. Então, assim, muitos profissionais da nossa área desenvolvem técnicas que médicos, todas as classes trabalham hoje. Então, assim, eu peguei bem esse início e, por incrível que pareça, Matheus, eu só queria, quando eu vi a rinomodelação, eu falava, cara, eu vou fazer só nariz na minha vida, eu amo isso aqui é perfeito, maravilhoso, e eu queria fazer só nariz. Meu primeiro contato num curso com preenchimento labial, que é o que eu faço todos os dias hoje, eu não imaginava que seria o meu cargo-chefe no consultório, eu falava assim, não quero nunca fazer lábio. Porque quando eu tive o meu primeiro contato com preenchimento labial, eu vi que ainda não eram os resultados que eu queria dar. O do nariz eu já achava lindo, satisfatório, mas naquela época ainda os lábios não eram bonitos. Eles estavam evoluindo. Os preenchimentos labiais, as técnicas que eu vi, eu achava muito agressivo. O pessoal gostava muito de usar só agulha. Hoje não, hoje a gente trabalha com cânulas, que é uma técnica que a gente consegue, né, dar mais segurança para o nosso paciente, não perfura tanto, não sangra tanto. Deixa eu te perguntar, a gente vai chegar nesse assunto aí que eu tenho muita dúvida também sobre ele. Na realidade, eu tenho até um desconhecimento sobre essa área, como eu estava até te falando antes de iniciar o podcast.
tem algumas coisas técnicas que eu ainda não sei mais ou menos o rumo, mas tu vai estar aqui para ensinar a gente. Qual foi o primeiro curso que tu fez? Foi em Palmas. Foi em Palmas. Foi toxina e preenchimento. Foi lá que tu falou, vou fazer o primeiro curso para... Foi em Palmas, mas eram 2 professoras de fora de São Paulo que estavam ministrando. Quando eu saí de lá, já tinha certeza que eu ia fazer só isso. Só que eu ainda não tinha consultório, então eu tive que eu já saí desse curso falando, é isso que eu vou fazer da minha vida, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho consultório, eu ainda não tenho casos, como é que eu vou postar, porque a nossa classe permite postar antes e depois, né? E aí eu fico, o que eu vou postar para esse público? Porque isso é o chama, isso é você mostra o seu resultado e daí o paciente vai ver e vai falar, não, gostei, quero ir nela. Total. E aí como foi esse início? Tu fez, formou, trabalhou 6 meses mais ou menos como dentista. Saí dessa clínica e fui para uma outra clínica, eu já tinha feito alguns cursos de harmonização e comecei a fazer harmonização facial lá, mas lá era muito gato pingado. Então, lá em Paraíso. Em Paraíso e em Palmas, que essa clínica, ela em Palmas e em Paraíso. Então eu trabalhei assim muito tempo nessa clínica. Fazendo, mas era muito pingado. Pra você ter noção, tinha dias que eu ia pro meu consultório, pro consultório em Palmas, e eu chegava lá, as secretárias da clínica falavam pra mim, calma, porque não aparecia ninguém. Porque a gente forma e a gente acha que o paciente vai brotar no nosso consultório e bater na sua porta e falar, eu vim aqui fazer tal coisa. E não é assim. A gente jura que é igual numa loja. Quando você vai comprar numa loja que chega um monte de gente que você nem conhece pra comprar. E não é assim. A gente tem essa dificuldade. Classe médica, classe odontológica. Se as pessoas não souberem quem é você, ninguém vai bater na sua porta. Isso, esse assunto eu acho surreal. Porque eu acho que não preparam a gente pra isso. Não. Tem uma frase que eu acho que onde foi que eu vi? Acho que foi no Instagram do Além da Medicina. Que ele fala assim, você pode até ser bom e você pode até merecer. Mas se você não for buscar, não vai chegar para você. Então, eu acho que a gente não, durante a formação acadêmica, a gente não prepara a gente para entender como a gente tem que se vender, como a gente tem que se mostrar para os outros, para o pessoal nos conhecer, se interessar pelo nosso produto, que muitas vezes somos nós mesmos, e ir atrás da gente. Isso é muito importante, eu acho, porque no início... Eu acho que até certo pouco tempo, agora tá mudando um pouco, tem um pouco assim, não, mas dentista, médico, não pode se vender, não pode, tem que ser pelo amor. Mas não, tudo virou negócio. Sim. Tu é uma empresa e a principal ativo da tua empresa é você mesmo. Com certeza. Então você tem que fazer um marketing baseado nisso, pra fulaninha de tal lá não sei da onde, te conhecer, começar a te admirar, criar segurança em ti. E falar de mim para outras pessoas. Justamente. Que e começar o boca a boca. Isso. Que daí a gente vai conseguir paciente. Tem uma discussão que tem, assim, no lado médico, que muitos médicos formam, fazem residência e já vão pro plano de saúde. Não tentam, assim, se fazer a empresa para tentar ir particular. Hoje, cada vez mais, a gente está tentando mudar isso, porque a gente sabe que o plano de saúde está muito complicado de trabalhar hoje em dia. Sim. Mas meio que é um modelo mais prático para todo mundo. Porque a gente fica naquela insegurança. Enfim, tu fez teu curso, começou a atender lá nessa clínica em Palmas e Paraíso, tava devagarzinho. E daí, como foi a evolução? Como foi assim que tu acordou e falou, o trem tá melhorando? Sim. Então, foi bem devagar, como eu falei, eu ia para Palmas, às vezes eu gastava mais do que ganhava para ir, porque, 60 quilômetros de onde eu moro. Então, todos os dias eu tinha que me locomover de uma cidade para outra, para chegar lá e não ter ninguém, não atender ninguém. Então, nessa época, até as secretárias do consultório ganhavam mais que eu. E elas morriam de dó, porque elas viam que eu estava ali disposta, chegava cedo e ia embora tarde, com a esperança de alguém bater na porta, e ninguém batia. E quando eu percebi que não ia acontecer isso, porque... mesmo que um profissional te indique, se a pessoa... eu te indiquei o Matheus, vou lá no Instagram dele. Se eu não ver nada lá no seu Instagram, é sua vitrine aquilo ali. Eu falo muito isso nos meus cursos. Eu ensino as minhas alunas assim, que o nosso Instagram, hoje, é a maior ferramenta de trabalho que a gente tem, é uma ferramenta de alcance, assim, imensa. Então, quando a pessoa ela fica sabendo de você, alguém te indica, ela vai até o seu Instagram para ver. Se aquela sua vitrine estiver boa, estiver bonita, estiver agradável, tiver bons casos, ela vai ficar. Se tiver assuntos do que ela tá buscando, e se não, se tiver poluído, se tiver imagens que não favorecem, coisas que não agregam, ela não fica. Eu tiro pela minha mãe. Minha mãe vai fazer uma cirurgia agora. Ela fala, Matheus, eu vou fazer tal cirurgia. Tô procurando um cirurgião plástico aqui em Teresina, que é a minha cidade.
Vou te mandar o Instagram dele para te mostrar. Então, assim, o Instagram, ele é o novo currículo de hoje. Sim. Porque você pode ter um currículo muito bom, só que você tem que mostrar para o paciente os seus trabalhos, o que você já fez, o seu conteúdo, o seu engajamento, a sua importância naquela área. Sim. E isso que tu fala no teu curso é sensacional, porque isso que vende. Ninguém vai bater lá e falar. Com certeza. Então, como você estava perguntando, o que acelerou? Então, eu tive essa percepção de que ninguém não ia cair do céu meus pacientes. E comecei e falei, cara, eu não tenho paciente. Eu não tenho casos, então é por isso que ninguém tá vindo aqui. Ninguém vai vir me procurar, já que eu não tenho isso, eu não tenho material, não tenho conteúdo aqui. Então, eu preciso começar a trabalhar em cima disso. E comecei a fazer vários cursos, e a cada curso que eu ia, eu tentava comprar com o pouco que eu ganhava, porque ali eu ainda fazia uma coisa ou outra de dente, tipo clareamento, que eu ainda tinha esses pacientes pingados de outros lugares que eu tinha trabalhado, né, das outras 2 clínicas, então. E aí eu comecei a chamar pessoas da minha família, comprava, tudo que eu ganhava eu investia em comprar produto, e comecei a chamar pessoas da minha família para deixarem eu fazer nelas. Porque aí tu, além de estar praticando, aprendendo, tu faria o marketing em cima daquilo. Sim, e as minhas amigas também. Então, quem tinha condição de pagar pelo menos o produto para mim poder ter o que postar, para mim já era um lucro. E quem não tinha, eu me virava e falava, mas isso aqui vai me trazer alguém. E foi assim. Então, eu lembro que quando eu saí desse curso, que eu fiquei apaixonada por lábios, eu falei, cara, vou comprar um monte de seringa aqui, vou fazer 10 bocas, pelo menos eu já tenho 10 fotos para postar no meu Instagram de caso. E caprichei, sabe? Começou. Aí começou a pingar mais, começou a surgir mais, e aí eu comecei a... Cheguei no dono da clínica, que é dentista também, mais de 30 anos. Primeiro, quando eu cheguei pra falar pra ele do que eu queria fazer lá, ele não entendeu nada. Ele falou, não, senhora, me explica direito aí. Aí ele fingiu que entendeu. Acho que ele falou assim, não, vou dar vou dar uma chance pra ela. E aí, como eu vi que tava pingando, tava começando a aparecer, porque eu já tinha alguma coisa pra postar lá, eu falei pra ele, olha, eu preciso atrair esses pacientes de alguma forma. Era uma clínica muito movimentada e eu era menos favorecida. Preciso começar a atrair esses pacientes de alguma forma e... O que você acha da gente fazer um dia da beleza aqui no consultório? Aí ele falava, tá, como ele era um ele não dentista... entendia, ele falava, beleza. Sim, beleza. como era um dentista com mais de 30 anos, ele não estava habituado a isso, né? Imagina, chegar uma menina lá, recém-formada, que quer fazer um evento na clínica dele. Mas ele nunca me podou. Ele sempre falou, tá bom, vai, faça e tal. Inclusive, me incentivava. E aí, Matheus, tudo que eu ganhava ali, que era muito pouco, eu investia em convites. Eu comecei a fazer esses dias da beleza no consultório, eu investia nos convites, eu mesma fazia meus convites à mão. E saía na cidade entregando pra todo mundo. Olha, tal dia vai ter um café da manhã no consultório e eu quero que você vá lá pra me ouvir falar de harmonização facial. Sério? Sério. E eu fazia umas aulinhas e montava essas aulinhas e aí eu arrumava várias parcerias, porque eu sou muito conhecida na minha cidade. Então, assim, a gente fazia uma noite ou pela manhã um café, enfim, fiz vários para conseguir ter. E nesse dia a gente conseguia facilitar a vida dos pacientes em relação ao custo-benefício. E aí eu chamava, porque lojistas, tipo, lojas, agregam muito porque tem muita cliente, né? Então eu falava, cara, vem expor aqui com a gente, traz uma modelo, alguma coisa. A gente, no meio dessa palestra aqui, a gente mostra algum conteúdo seu e tal. E eu lembro que teve uma vez que eu cheguei a pegar 6 meninas, todas recém-formadas e com muita vontade de fazer alguma coisa. Falei, vamos fazer umas fotos, vamos fazer um dia no consultório, a gente vai trabalhar com porcentagem. Então, todos os pacientes que a gente arrumar, a gente vai organizar. E aí era muito assim. Essa tua sacada foi muito boa. Mas enquanto isso, eu era vergonha da minha turma, da minha classe. Todas as dentistas da cidade falavam mal de mim. Falavam, nossa, olha lá a vergonha da classe odontológica. Quem ela acha que é pra fazer um evento assim, sair convidando todo mundo? Sair de casa em casa, nossa, que vergonha. E eu nunca tive vergonha da minha situação, do que eu era. E eu acho que isso leva a gente, porque a gente tem que saber o que a gente é e até onde a gente quer chegar. Isso. Né? E eu acho também, Andressa, que assim, são duas coisas. O diferente assusta. Então, assim, principalmente naquele momento, tu destoava muito dos dentistas normais. Então isso já assusta. E mais do que isso, quando eu acho que o ser humano é assim, mesmo sem querer ser, ele acaba sendo um pouco. Quando eu vejo tal pessoa fazendo uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, aí a melhor forma de eu me proteger é eu criticar. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então, eu até, assim... Nesse meio digital a gente recebe algumas críticas, só que eu tento filtrar muito bem, porque assim eu sei, não, isso aqui realmente é para eu melhorar. Isso aqui eu sei que vem no pacote do ser humano, não tem jeito.
Agora eu tô impressionado que eu não sabia disso, né? Eu não sabia Muita disso. gente não sabe. E eu até tinha, assim, antes de vir, eu tava olhando teu Instagram, eu sempre acompanhei, mesmo à distância, mas eu tava olhando lá os trenzinhos do começo, e eu não tinha percebido esse movimento. Mas essa sacada foi muito interessante, porque te dava conteúdo pro digital e fazia um marketing boca a boca muito bom, porque quem ia lá já se impressionava, já ficava mais fácil de fechar alguma coisa. Sim, e nesse dia, Matheus, a gente marcava, tipo assim, eu conseguia o lucro, era um fim de semana de atendimento, né? Com essas condições, facilitava a vida. Então, assim, eu conseguia o lucro que eu não conseguia no mês inteiro. Então, quando eu chegava pra acertar com o pessoal da clínica, eles falavam, cara, tem gente que tá trabalhando aqui o mês inteiro e ainda a gente não conseguiu chegar aqui. Nesse valor. Que bacana, pode continuar. Então, assim, eles me incentivaram muito, foram muito importantes, porque a gente passa na caminhada da gente por muitas pessoas. Muitas criticam e muitas estão ao nosso favor querendo nos ajudar, né? E nesse ponto eu fui muito abençoada, porque teve muita gente, ao mesmo tempo que tinha muita gente criticando, tinha muita gente com vontade de me ver crescer e querendo crescer junto, né? Então, foi aí que começou. Quando a pandemia começou, no início da pandemia... Deixa eu te fazer outro ponto aqui, que isso é curiosidade minha. Quando é que tu fez aquele curso? Porque tem um dentista famoso, Igor não sei das quantas, né? Quando foi que tu fez o curso dele? Foi antes disso, durante ou depois? Foi depois desses eventos. Tu começou esses eventos, aí depois tu foi fazer esse... Foi. Aí eu já tava, né, fazendo isso no consultório e fui pro Transformando Faces, que é o do Igor, o curso do Igor. Só que assim, eu tava na harmonização, eu via muitos resultados, e aí as famílias, como sempre, né, falava assim, ó, já vai fazer uma especialização. Eu falava, cara, primeiro eu preciso fazer mais um curso com uma pessoa que eu admire muito e que tenha bons resultados. Senão, pra mim não vira. E aí eu pesquisava e nada. Um dia, por isso que eu falo que o Instagram é muito incrível. Então eu nem sabia quem era, nem sabia o que fazia. Eu vi um caso muito bom e falei, meu Deus, aí entrei no perfil e falei, nossa, os lábios que eu precisava. Olha que trabalho sensacional e tal. Já entrei direto, mandei mensagem pra ele. Eu lembro que eu mandei um direct pra ele. Ele me respondeu com o link do curso. Eu lembro que só tinha vaga pra 1 ano depois. Aí eu fui conversar com a minha família, né? Falei assim, olha, mãe, só vai ter vaga pra daqui 1 ano. Minha mãe, não, você não vai esperar 1 ano. Você vai fazer. Eu falei, eu quero fazer com ele. Eu quero fazer esse curso. E minha mãe falava, mas vai pra fora do Brasil, tem tanta gente que faz, tem uma amiga minha que tem uma escola, não sei o quê. Você não quer ir fazer? Eu falei pra ela, não, eu quero fazer esse com ele, eu vou esperar 1 ano. E eu fiquei 1 ano na fila de espera. Sério? Aí quando eu fui no Transformando, que eu vi, que eu aprendi, assim, muitas coisas lá também... Até então tu só fazia harmonização... Vamos botar um ponto. Eu fazia harmonização basicamente bem. Depois da minha convivência no Transformando Faces, que eu tive uma convivência muito grande lá, de ir em todas as turmas de cursos, auxiliei muito o Igor também no consultório. Então, assim, nesse período, eu digo assim que eu melhorei muito. Muito. Tu teve uma evolução muito rápida nesse período. Muito. Aí isso que eu queria entender. Tu trabalhava com harmonização facial. O curso dele era apenas de harmonização ou já ia outras coisas? Só harmonização. Só harmonização também. Lá eles também só fazem harmonização. Entendi. A harmonização engloba tudo, né? Tudo. Desculpa a pergunta boa, mas é porque eu tenho que entender. Tudo, rosto. Rosto, tudo. Beleza. Lábio, tudo isso. Menos dente. Menos dente. O dente já é com um dentista que faz especializado mesmo na estética. Entendi. Aí, tava nessa clínica... Até hoje, tu continua nessa clínica ou tu já mudou de lugar? Não, aí o que acontece? Eu tive essa convivência, né, lá no Transformando Faces, e aí no início da pandemia, como o meu fluxo já tinha crescido, já tinha aumentado, já estava atendendo pessoas que eu não achei que eu ia começar a atender, porque a gente passa por muita dificuldade, né? Então a gente não imagina, quando você tá pegando um certo público, você fala assim, cara, que legal. Nunca imaginei que essa pessoa ia vir em mim. Eu comecei a atender minhas professoras da faculdade e tal, que sabiam que eu não era nerd. Falei, cara, agora eu tô no caminho certo mesmo. Certo. Tô mostrando o resultado, estão confiando em mim. Sim. E aí, no início da pandemia, isso fazem 2 anos, eu cheguei e falei, na verdade, eu tive uma oportunidade de abrir uma clínica com um sócio. E eu tava quase abrindo essa clínica com um sócio. Uma pessoa muito boa e tal, e assim... Daí, em uma conversa com minha família de novo, porque eu sou muito família, sempre gosto de pedir, opinião e tudo, de pessoas que já estão à minha frente, né? E aí, eu peguei e
cheguei num ponto falei pra ele, não, eu não vou abrir com você, te desejo sucesso, eu sei que você vai se dar muito bem, mas eu vou abrir a minha. Que abre a minha. Eu também acho que é o correto, acho que... E aí, pra aquele momento era, sabe? E aí eu peguei e falei, cara, ao invés de investir com uma pessoa, eu vou investir aqui na minha, do meu jeito. Comecei a me planejar e me organizar. Só que no início da pandemia, tava muito difícil, tudo muito difícil. Eu tinha planejado gastar X, eu gastei 4X. Ave Maria. Então, assim... E assim, nesse paralelo a isso, eu acho que os atendimentos diminuíram, certo? Não. Continuou tudo no mesmo jeito? Quando eu comecei a postar que eu estava indo para um lugar novo e comecei a mostrar tudo que eu estava planejando, projeto, porque eu envolvi muito as pessoas ali do Instagram nisso, as pessoas começaram a me notar mais. E começaram a ver... Eu digo por mim, tem alguma coisa que tu fez, acho que tem 1 mês, 2 meses, eu não sei se é em alguma loja de roupa, eu não sei o que é. Eu não consigo nem identificar o que é. Que eu tava passando, só que prende sua atenção, que é como se fosse outro projeto, tudo muito arrumado, em alguma loja, alguma coisa assim, em Palmas. Eu não sei dizer especificamente o que é. Então, eu acho que quando você consegue envolver os bastidores pro Instagram, você envolve seu público. Ele que fala, não, eu quero acompanhar a vida dela. Sim. Quero saber como é que funciona, o que é que ela tá fazendo, como é. Sim. E não fica só aquela coisa assim de resultado. Não. As pessoas querem Começa conhecer... a acompanhar a tua vida. As pessoas querem conhecer você, Matheus, como pessoa, pra saber o que você faz, onde você anda, lugares que você frequenta, o seu lifestyle mesmo, seu estilo de vida. Pra poder criar, porque eu falo assim, que os seguidores, eles têm que estar ali pra somar com você. Se eles não estiverem engajando no seu Instagram e não estiverem amando o que você faz em busca daquilo ou indicando aquilo, não vale de nada números. Não vale de nada. É muito melhor você ter um número pequeno e essas pessoas se entregarem ali pra você. Serem engajadas com o sim, movimento. do que você ter um número muito grande de Mas seguidores aleatórias. e as pessoas não te indicarem, não entregarem seu post, não compartilharem com ninguém. Então, assim, eu acho que o que conta... Eu falo muito isso no meu curso. As pessoas, quando eu vou dar minha aula de marketing, conversar sobre Instagram, as pessoas falam pra mim, mas Andressa, eu abri uma live e entrou 10 pessoas. E aí meu curso é VIP. Então, não tem mais que 10 alunos. Aí eu falo, gente, quantas pessoas tem nessa sala? Isso. Quantos vocês estão pagando pra estar aqui? Vocês têm noção do que é 10 pessoas numa sala assistindo vocês? Vocês têm que parar de comparar com gente que já tá ali há muito tempo e que tem um sucesso que é completamente diferente da nossa área. Porque às vezes a pessoa se compara com com um artista. Outro nicho. Com outro nicho que é muito mais fácil de crescer do que uma coisa que é completamente científica, que é o que a gente faz. Que não é fácil de engajar. É muito mais complicado. É muito mais difícil. Isso que tu falou, eu tô até fazendo um curso sobre estratégias digitais, e ele falou isso aí. Que às vezes a gente abre uma live, faz alguma coisa e tem 10, 20. A gente falou, gente, vamos te botar aqui um dia pra tu conversar e falar pra 10, 20 pessoas. Sim. Pra tu achar, pra tu ver se é pouco. Sim. Assim tu não vai ficar nervoso. Então, assim, tem que dar valor àquela quantidade, porque é a galera que tá gostando de te acompanhar, a galera que tá fazendo engajar, e essa galera que vai te dar suporte pra tu crescer. Sim. Então, assim, e te prepara pra quando tu tiver 1.000, tu tiver 2.000 pessoas. Sim. Porque tu vai ter que evoluir junto com eles. Com certeza. E me diz uma coisa, aí tu começou a tua clínica só, ou não começou? Aí abri minha clínica em Palmas no início da pandemia. E eu lembro, assim, com 25 dias de clínica aberta, eu já tinha conseguido pagar os meus gastos. Então. Porque eu fiz todo o envolvimento, eu chamei pessoas. Eu lembro que eu abri minha clínica no dia do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu já levei fotógrafo, já levei tudo. O ambiente é muito aconchegante. Querendo ou não, isso faz muita diferença, né? O paciente, ele quer pagar por aquilo que vale a pena. Não adianta você... Ele quer pagar pela experiência. Claro, tudo é experiência. Então, assim, quem é meu paciente sabe que quando eles chegam lá, a gente trata muito bem, tem tudo para eles, tem opção de bebidas, tem o que comer, a gente tenta ser o mais rápido possível, agilizar o processo, tranquilizar o paciente. E eu falo que Matheus, na nossa área, quem ainda não entendeu o propósito, atende um paciente e o paciente vai embora, se ele voltar, voltou, se ele não voltar, não voltou, porque daí ele já pagou. Mas quem entendeu o propósito de área médica e área odontológica, independente se é parte estética ou não, entende que a gente precisa se relacionar. E é muito mais do que simplesmente ele sentar, no meu caso, eu injetar, ser uma injetora. Chegar lá, você quer fazer um bigode chinês? Tá bom. Por trás daquilo ali tem uma história, tem um trauma, tem uma pessoa que chega pra mim e quer conversar comigo. Às vezes ela tá tão fechada que ela nem conversa na primeira consulta, mas depois a gente cria um relacionamento tão grande. Eu falo que eu faço muitos amigos no consultório.
Entendi, por conta da relação. Sim, por conta da relação. E isso que faz a pessoa voltar, porque ela vira sua amiga, você vira autoridade pra ela, ela vai confiar em você. E do que simplesmente é o que eu vejo também, puxando um pouco para a médica, que tem muitos médicos que meio que terceirizam essa área, deixa assim, não, se aquela, tipo assim, minha secretária, aquela pessoa fizer, beleza, se não Sim. fizer, o paciente vai embora como se não fosse importante. Sim. Isso é importante, esse envolvimento completo do Não, paciente com certeza. é o que traz ele, porque ele é como qualquer outro produto, você vai no restaurante, você Fideliza. você é bem tratado, tem uma comida boa, o cara vai lá e pergunta se você gostou, tudo isso te traz, quando você lembrar, for querer indicar pra alguém, você fala, não, vai naquele restaurante, o atendimento Sim. lá é muito bom. Pode ir lá, além da comida ser gostosa, eles são muito ágeis, atenciosos, eles tentam te oferecer a Sim. melhor experiência. Com certeza. Então, aí, um mês tu já tinha conseguido... Já tinha conseguido pagar os meus custos, e aí comecei a movimentar minha agenda, comecei a fazer os atendimentos. 6 meses depois abri outra clínica em Paraíso, que é a cidade que eu nasci, né? E que eu moro, porque eu me desloco todos os dias para Palmas. E 6 meses depois de Paraíso, abri a clínica de São Paulo. Certo. Deixa eu só entender. Hoje tem 3 clínicas em Paraíso, Palmas e São aqui. Paulo. Meu Deus do céu, corrido, viu, mano? É corrida. Porque aí tem que realmente, quando tu falou que tava corrido, tá muito corrido. Porque dá conta, 2 lugares, beleza. E assim, Palmas, pelo menos o avião já é direto lá. E Paraíso não é, né? Então Não. tu já vai ter que se deslocar além do avião. Todos os dias, né, eu me desloco. Minha casa é em Paraíso. Paraíso. Aí todo dia tu vai pra Palmas até... Todos os dias, 120 quilômetros. Tem que corrido, amar, né? Tem que amar, tem que gostar. E tem que ter uma organização, um planejamento muito bom, porque Tem. senão não dá conta, não. E eu lembro assim que meu primeiro ano de clínica, que foi assim, quando as pessoas passaram a me conhecer, saber quem eu era mesmo, porque até então, quando eu tava trabalhando pra alguém, eu sentia que não firmava. O sabe? nome, mesmo que fosse no subconsciente das pessoas, já ficava o nome da clínica antiga, não a sua. E aí, quando eu comecei a aparecer, comecei a postar, comecei a criar uma rotina no Instagram, comecei a compartilhar minha vida, comecei a compartilhar lugares, comecei a compartilhar tudo, né? Eu vi que as pessoas começaram a se envolver, começaram a se identificar mais. E nesse período também, desse primeiro ano, eu não tinha vida. Eu não conseguia malhar, eu não conseguia almoçar, eu comia o que dava. E quando chegou nesse final desse primeiro ano, eu me via assim com dor nas costas, indisposta, sonolenta. Eu falei, cara, pro próximo ano, esse ano aqui foi raladeira, pro próximo ano eu preciso me organizar, senão eu não consigo trabalhar 10 anos desse jeito que eu tô. Então não é assim. Então o primeiro ano, o que eu sinto no primeiro ano, ele depende muito da gente. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, depende do seu desenrolar, né? Mas o primeiro ano dependia muito da minha coragem, da minha disponibilidade. Tem paciente meio-dia, porque ele só pode meio-dia. Não, eu tô aí. Meio-dia eu tô lá. Tem outro em 30 minutos. Então, os meus pacientes no início estavam assim, 30 em 30 minutos. O que eu percebi? Eu falei, cara, preciso me organizar para poder conversar melhor com as pessoas, me relacionar melhor com os meus pacientes, ter uma qualidade de vida, começar a dormir direito, comer direito, malhar. E tudo isso, assim, tu estando bem, tu consegue oferecer algo melhor pro teu paciente. Sim. E isso é a pura verdade. Estando com a saúde em dia, saúde mental, saúde física, com certeza. se cuidando, tu vai conseguir oferecer o melhor pra ele. Porque no longo prazo, tu nem ia sustentar. Sim. Ninguém sustenta, na realidade. Sim, mas eu acho que esse primeiro ano dessa dedicação foi necessário, não sabe? Tinha outra forma. Eu não me arrependo. Não tinha outra forma de acontecer. Sim. E hoje eu consigo me organizar para atender todo mundo com calma, sabe? Você organiza a sua agenda, você organiza a sua vida. Antes eu também não tinha fim de semana, agora eu já consigo sábado e domingo, pelo menos. Às vezes no sábado eu tô no consultório, às vezes domingo eu tenho uma ponte aérea pra fazer, eu atendo alguém também. Mas melhorou muito. E foi assim. E também quando trabalha com o que você gosta, eu acho que fica mais fácil também. Com certeza. Porque se fosse algo que tu não gostasse, tu não dava conta, não. Tu ia falar, não vou não, esse domingo não vou não. Sim. Porque tu ia pegar abuso. Mas quando é algo que te dá prazer, aí a gente vai, empolga com o resultado. Sim. Com tudo isso. Agora vamos para um tema polêmico que eu quero saber. Sobre essas discussões, tem até na caixinha de perguntas que eu fiz hoje, tem uma seguidora que perguntou se tu recebeu muita denúncia de outros dentistas, e ela especificou outros dentistas, como foi isso e como é até hoje? Porque a gente sabe que existe um certo preconceito, hoje em dia muito menos do que quando tu iniciou, mas como foi essa trajetória em relação a isso? Você já foi denunciada no CRO devido a isso, principalmente naquele início, que eu acho que não era tão bem regulamentado como é hoje. Como é que aconteceu? Se tem algum caso para contar pra gente? Já fui denunciada por 2 motivos. Um motivo foi porque quando a gente começou a postar antes e depois,
era muito, né? Você podia postar um antes e depois. Depois eles regulamentaram que precisava ter o CRO em todas as fotos. E eu já tinha uma página muito engajada sem o CRO, porque antes podia. Não podia. Né? Quando as pessoas viram que a minha página estava sem o CRO, nesses posts antigos, e que os posts antigos estavam muito engajados, com muitos comentários, muitas procuras, as pessoas são muito maldosas. Pegaram e me denunciaram para o conselho falando que não estava de acordo e que eu tinha que excluir toda a minha página e regulamentar com o CRO. E tudo na minha vida eu tento fazer virar para mim. Então, eu fui no meu Instagram e falei, gente, eu tô recebendo uma denúncia por conta disso. Os meus seguidores ficaram revoltados. Revoltados. Não, mas isso é muito sem noção também, porque se dissesse assim pra mim, não, é porque não pode antes e depois, apesar de eu não concordar, beleza, ok, não pode, realmente tem que tirar. Agora por causa do nome. CRO, e até porque o CRO, se eu não me engano, ele aparece na bio também. Sim. Dá pra aparecer na bio. Então, Sim. onde a pessoa tá vendo a foto, na bio vai ter o teu número. E eu teve que apagar? Daí eu tive que apagar tudo e postar de novo. E não tinha como tu editar? Não tem como editar no Instagram, né? Eu tive que excluir todas as publicações, perdi tudo, comentários, as curtidas, porque o Instagram tava muito engajado, o meu, nessa época. Então, era o maior Instagram, né? Em relação à harmonização, tava muito engajado. Querendo ou não, isso chama a atenção das pessoas. E aí me denunciaram por isso, o pessoal do conselho me mandou educadamente, me ligou, me falou, olha, doutora, não pode, infelizmente, você vai ter que apagar e tal. Falei, não, tudo bem, o conselho tá fazendo o papel dele. Isso. Aí o pessoal do conselho na época, que eu não sei nem se é o que tá atual hoje, acredito que não, porque muda, eles falaram assim pra mim, Andressa, se você tiver alguma queixa contra algum colega, você pode fazer também. Eu falei, cara, deixa pra quem tem tempo. Eu não tenho tempo de estar vendo quem tá regulado e quem não tá. E não vale a pena isso. Entendeu? Então, se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é fazer isso contra outro colega. Porque se ele tá fazendo algo errado, a hora dele vai chegar. Não precisa ser eu. Isso. Sabe? Naturalmente vai acontecer. Vai acontecer. Um paciente vai no conselho, um caso que vai dar errado que ele vai ter que responder judicialmente. Então, assim, não precisa ser eu a autora. Entendi. Entende? O bom também das fotos é porque as fotos dão pra utilizar várias vezes. Sim. Entendeu? É algo que, assim, não é temporal. Não precisa, assim, não é aquela postagem, se eu tirar daquele momento ali, vai ficar fora de nexo. Não. Dá pra, assim, ir reciclando as postagens. Então, acho que pelo menos isso dá pra salvar. E na segunda vez que eu fui denunciada, olha só, o meu Instagram, eu faço hoje harmonização, lá é o meu foco principal, mas eu também, como o meu público é bem engajado, tem muitas empresas que entram em contato comigo, de viagens, de lojas, enfim... Até mesmo de odontológica, sabe? Marcas de produtos entram em contato comigo para fazer publicidade, postar, divulgar, enfim. E eu tenho Media Kit para isso, né? Porque é um trabalho também, né? No Instagram engajado. Então, o que acontece? Eu fui fazer um sorteio no meu Instagram que reunia, acho que eram 38 lojas lá do Tocantins. 38 lojas pagando para mim postar no meu Instagram o sorteio deles, para que eles ganhem o meu público, né? E eu assinei o contrato, isso fechei. Isso é uma coisa bem comum, né? Bem comum. Fui, fechei. Beleza. Passaram-se uns dias, o fiscal do CRO chegou no meu consultório com... Era um livro, assim, ó. Prints de denúncias, falando, olha, só isso, eu recebi isso aqui só agora, nesses 2 dias que você postou essa foto. Aí eu falei, tá, mas por que você tá vindo aqui? Deixa eu entender. Ele falou, porque... você não pode sortear no seu Instagram. Eu falei, mas eu não tô sorteando nada do meu consultório. Eu não tô sorteando nada pra minha clínica. Eu não tô me beneficiando zero no meu consultório. Por quê? Eu não consegui entender. Daí eu me neguei a retirar a publicação. Eu falei, eu tenho outro trabalho aqui. Eu não trabalho só com harmonização. E se você quiser seguir com isso... você pode seguir. Ele falou, vai ter uma multa, não sei o que eu falei. O Instagram não deixa de ser pessoal, né? O teu Instagram, ele é pessoal, então assim, tu usa ele em vários âmbitos da tua vida. O que eu concordo que eu estaria errada, se eu tivesse sorteando algum procedimento, botox, preenchimento labial, se eu estivesse fazendo isso, eu tô errada porque eu sei que não pode fazer isso. Mas não era sorteio em dinheiro, para o paciente gastar em outro lugar, não era nem no meu consultório, sabe? Então... eu fiquei bem chateada com a situação, porque não trabalho só para isso, né? Só com harmonização, trabalho com outros fins também. E me recusei a tirar e falei para ele, olha, um dia depois do sorteio eu posso tirar a publicação. Pronto, porque aí meu contrato já resolve, mas eu já ganhei por isso. Então, assim, não tem como. Mas ele foi chuva de denúncias. Chuva. Médico, dentista, enfim.
É tempo, irmão. O nome disso é tempo. E aí eu peguei, aí no outro dia o CRO, tipo assim, o sorteio foi hoje, no outro dia eles mandaram mensagem me mandaram um WhatsApp falando, você já retirou a publicação? Aí eu fui lá, tirei a publicação e tudo, seguiu. Depois daí eu não fiz mais sorteios, mas assim, essa questão de denúncia na nossa classe é muito isso, sabe? É muito essa questãozinha de... Bobeira. Às vezes nem tem um motivo pertinente, porque uma coisa é um cara que tá trabalhando errado, tá atendendo em casa, um cara que tá falando que tá colocando uma coisa, tá colocando outra no paciente. Eu acho que até cabe essas denúncias, sabe? Mas quando E é uma área que eu acho que não é bem regulamentada ainda. Então, eu acho que nem o conselho, ele sabe direito o que pode e o que não pode. Ele vai aprendendo com o tempo. Sim. E assim, eu acho que tem que ter bom senso. Mas eu acho que foi bem errado. Eu acho que tem que ter bom senso. Por exemplo, tem algumas coisas que realmente não cabe. Quando tu fala fazer sorteio de procedimento, tal. Mas outras coisas não faz sentido. Porque tu não deixa de ser uma pessoa pública. Teu Instagram não é Instagram apenas pro teu serviço, pra tua clínica. Sim. Ele é pra outras coisas também. Então, acho que não cabe tu ter que retirar isso do ar por conta disso, entendeu? É muito complicado, assim, sabe? Mas eu tenho, assim, uma relação super agradável com o pessoal do CRO. Inclusive, o presidente do CRO é um colega querido. Eu indico pacientes, ele me indica também. Então, assim, não é nada contra eles, porque eu entendo que eles estão fazendo o papel deles. E eu sou uma pessoa que trabalha com o que é certo. Inclusive, a gente estava falando mais cedo sobre aqueles assuntos, né? É dos fios e dos treinos lá. Da alectomia. Não, fala direito, mas depois... A alectomia do nariz, que é o nariz com corte, e os fios faciais. Tem uma seguidora que perguntou sobre a rinoplastia aberta e fechada, isso? A rinoplastia é rinomodelação. Rinomodelação feita pelo dentista. Entendi. Me diz uma coisa, para entender o que pode e o que não pode hoje e o que tu faz. Hoje, pode a rinomodelação fechada para o dentista, é isso? Hoje pode rinomodelação com ácido hialurônico, hoje pode rinomodelação com fios. Eu não acho indicado fios, porque eu não acho que dura. Então, trabalho com um produto que dura e pronto. Não gosto de rinomodelação permanente, que é a feita com PMA. Não gosto de alectomia, não gosto de nada cirúrgico. As pessoas falam, mas o médico, quando chega lá para o médico, ele faz a mesma coisa no consultório. Não é bem assim, a gente tem uma especialidade médica que faz só nariz. Então, assim, o paciente quer chegar em mim, quer que eu faça, tire o corte, tire as asas aqui do nariz. O que eu vou fazer? Eu vou mandar pro plástico. Por quê? Porque eu não acho que o meu consultório seja habilitado para isso, porque a gente não tem UTI. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, se tiver qualquer coisa que são coisas que pode acontecer, que é comum de acontecer, inclusive, eu não vou estar preparada para dar esse suporte, respaldo, né? Sabe? Então, assim, o que eu trabalho hoje? Eu trabalho com injetáveis, com bioestimuladores, fios de sustentação. São coisas que o nosso organismo consegue absorver, são coisas compatíveis com o nosso organismo. Pra você ter noção, Matheus, o ácido hialurônico, a gente tem ele no nosso organismo em todos os órgãos. Entendi. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo. Vai absorvendo ele. Isso. O que eles fizeram de bom pela gente? Eles arrumaram uma maneira de sintetizar o ácido para promover rejuvenescimento. Então, por que ele é seguro? Porque seu corpo absorve aquilo ali. Então não é algo tóxico pro corpo. Isso. Tudo aquilo que eu acho assim, que tudo aquilo que o seu corpo não absorve pode ser um problema. Entendi. Deixa eu entender também outro ponto. Então, hoje, o teu carro-chefe qual é? Fala assim, o que eu mais faço todo dia é isso. Harmonização facial full face com preenchimento e botox. É o que eu mais faço. Tem tratamentos alternativos, fios, bioestimuladores, que complementam a harmonização facial. Muitas vezes preparam a pele antes de receber a harmonização com preenchimento. Porém, o cargo-chefe do consultório é full face, harmonização facial. Beleza. Me diz uma coisa, pergunta boba novamente. O da boca, que é Botox também? Preenchimento labial, né? É com ácido hialurônico. Com ácido, né? Muita gente fala, eu quero botar Botox na boca. Não faça isso. E eu não julgo não, porque eu tava pensando, eu falei, não vou pesquisar não, vou esperar lá pra perguntar pra ela. Então, hoje em dia, o que tu mais trabalha é isso. E a gente tava até conversando mais cedo sobre a questão das lentes de contato. Tu não tem interesse, tu já fez ou nunca fez e nem tem interesse em fazer? Me fala o que tu acha. Não. Acho um trabalho lindo. Lá no meu consultório nós temos quem faça, né? Inclusive são muito bons. Porém, eu não faço porque eu decidi focar numa coisa só. Eu acho que, pra mim, é muito mais viável fazer uma coisa só, ser especialista numa coisa só.
Porque eu acho que a gente acaba entregando com excelência. Isso, acho que vai tendo uma experiência. É igual o convidado anterior que falou, o Dr. Guide, ele falou, por exemplo, quando você vai cortar um cabelo, ou vai pintar um cabelo, você quer pintar seu cabelo de louro. Você quer ir naquele especialista que só pinta cabelo de louro. Porque pode até ser que ele não seja bom, mas na média ele é para ser um dos melhores. Sim. Porque é o que ele faz todo dia. Sim. Então o que ele deixou de conselho pra gente é isso. Pegue um nicho, especifique aquele nicho para você ficar bom naquilo. Com certeza. Porque o que deixa de ser bom é a prática, é a vivência com aquilo, você tá fazendo todo dia, todo dia. Mudando de assunto agora, que também é outra pergunta dos seguidores que eu lembrei agora. Eu quero que tu primeiro me explique sobre o teu curso, como funciona, para todo mundo entender. Uhum. E ela queria saber se dentro do teu curso tu dava alguma noção sobre preparo, caso tenha alguma complicação, ou como prevenir complicações. Com certeza. Esse cuidado, como é que funciona. Mas explica. O cargo-chefe do curso, né, é preenchimento com ácido hialurônico. Então, a gente ensina a fazer o rosto com preenchimento com ácido hialurônico. E um dos quesitos mais importantes que eu acho que eu não passei por nenhum curso que eu fiz, por isso eu inseri no meu, foi o que você já passou de problema, o que já deu errado com você. Você contar. Os profissionais não fazem isso. Eu não sei, tem medo de contar que já deu errado alguma coisa? Eu não sei. Pra mim é natural. E com todo mundo tem que dar errado, porque não tem... Tem como é natural errar no caminho. O que a gente precisa fazer é minimizar esses erros, né? Trabalhar com a margem de erro baixa ou quase nula, mas não tem como você passar a fazer a vida inteira uma coisa e dar 100% certo. Isso não existe, não tem ninguém. Não tem ninguém é 100%. Então, lá eu mostro tudo onde eu errei, onde eu acertei, o que eu fiz para tratar. Então, tem uma aula que é só de complicações. Temos a aula de marketing que eu ensino a trabalhar com o Instagram, a promover, patrocinar os casos para ter um alcance maior, porque as pessoas muitas vezes chegam em mim e falam assim, Andressa, como é que você alcança o público de São Paulo se ninguém te conhece aí? Entendi. Você não tem um familiar aí? Como que você faz isso? Então, hoje eu uso muito patrocinado, tráfego pago no Instagram, para São Paulo, para a região de São Paulo. Hoje, me diz uma coisa, tem alguém que cuida do teu Instagram ou é tu mesmo sozinho? Tudo eu. É sério mesmo? Tudo eu. Tudo tu? Inclusive, preciso de dicas, gente. Sério mesmo? Tô acreditando, não? Sério. Moço, porque dá um trabalho danado. Dá muito e, assim, trabalho. Tem muita coisa que, assim, eu pelo menos tô começando agora, mas tem muita coisa que eu não sei, que eu falei que se fosse sozinho, eu ia demorar anos pra aprender. Eu comecei a estudar o Instagram já faz um tempo, e aí eu percebi que eu tinha essas coisas que eu podia fazer lá, né? E aí, quando eu vi que eu podia patrocinar, que eu podia promover, que eu poderia alcançar pessoas de outros estados com as minhas publicações, eu comecei a fazer isso. Hoje, a maior dificuldade dos profissionais é postar o antes e depois do Instagram entregar. Muitas vezes ele barra o que é antes e depois. Tipo, ele entende que as pessoas vão olhar aquilo ali e vai ter depressão. Tipo Entendi, assim. algo assim. Nesse sentido lá, que ele tá cheio dessas coisas agora, né? E que eu acho também que é importante. Mas no curso eu também ensino como que você pode promover pra passar. Entendi. Pra passar. Como funciona esse tráfego pago do Instagram, né? Sim. Entendi, não, isso é muito importante. Aí o teu curso dura um fim de semana? Como é que funciona isso? São 2 dias. São 2 dias, né? Um dia de... Eu falo que o meu curso ele é quase 100% prático, porque assim, na teoria, a gente é muito direto, a gente vai falar só de prática. Os cursos que eu fiz, um turno da manhã inteira, era conversar sobre beleza, embelezamento, coisas relevantes, mas que eu acho que não fazem diferença Que dava pra aprender de outra forma. Sim, com certeza. E que não precisava ser num curso que você pode ir direto ao ponto e agregar muito mais. Sobrar mais tempo pra você lembrar do que foi feito, conversar, trocar informação, tirar dúvidas. E outra, tu já até respondeu ela, mas o pessoal perguntou. Se lá, a pessoa que, por exemplo, eu tô indo fazer o curso lá, se realmente bota a mão na massa. Com certeza. Se eu faço preenchimento, como é que funciona isso? Com certeza. A gente trabalha muito, os cursos... Tem algumas turmas que entram madrugada dentro. Geralmente, todos os alunos fazem rosto comigo, por isso que entra madrugada dentro, porque depois que a gente termina de atender, aí eu vou fazer o rosto. Então, assim, eles trabalham muito e depois me vêm trabalhar muito. Entendi. Eles veem tu fazendo e fazem com teu supervisionamento. Quando a gente inicia o curso, eu já faço uma demonstração de um lado do rosto de uma paciente e do outro lado do rosto, a gente escolhe um aluno que vai demonstrar. Dali pra frente é só atendimento e só eles. Só eles. Então, todo mundo que vai pro curso... Treina. Uhum. Porque esse é um ponto muito importante. Tem muito curso que acaba que você vai...
Você aprende muita teoria, que é importante também, mas assim, a gente quer perder o medo, quer Sim. ir lá, quer furar, quer saber como é que faz, onde entra essa agulha, por que que é aqui, isso você Nossa, só aprende fazendo. Matheus, e quando eu comecei a harmonização facial, que eu tava te falando que era bem no início, foi muito no escuro. Então teve muita coisa que eu não aprendi em curso, porque ninguém sabia. Teve muita coisa, teve muito problema que eu tive que passar e aprender a resolver aquilo sozinha, pra poder ter noção do que era, porque antigamente eles não tinham essa vivência, sabe? Era tudo muito novo. Eu acho que tu pegou bem no início, na evolução. Eu Sim. lembro bem do teu tempo, eu acho que foi na forma. Agora, assim, tinha um ou outro que fazia, que tava começando a fazer na realidade. Hoje, quem começa hoje, sai muito mais bem instruído, muito mais bem preparado. Eu falo assim, que se eu tivesse pego um curso igual o meu, que eu dou, nossa, eu tinha evitado um monte de problema. Entendi, porque Sabe? isso é muito importante. Você falar a sua experiência, falar, ó, aqui você toma cuidado, aqui não. Sim. Aqui fica mais preocupado, aqui fica Sim. mais tranquilo, pra pessoa, durante a trajetória dela, já evitar alguns problemas que são evitáveis. Por isso que entra muito essa questão da classe médica cair em cima da classe odontológica. Hoje ainda tem, né? Tem muita gente que ainda enche teu saco em relação a isso, de médico. Hoje não. E outra coisa que eu queria saber, dúvida minha, até bobeira, mas na tua trajetória, tu acha que foi mais médico ou mais dentista que ficou mais no teu pé, assim, enchendo o saco sobre isso? Ou não teve isso, assim, foi... Não, foi incomum. Eu acho que é mais dentista. Mais dentista, É, né? mas muita gente já fez meu curso. Que ótimo. E eu acho que E isso é muito bom. é bom, porque você vai mudando sua cabeça. Claro, Você e eu não acho que a pessoa tenha ido lá pra me ver e nem nada. Eu acho que mudou realmente o conceito sobre mim, porque a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai melhorando as técnicas. Então assim, eu falo muito isso também no curso, sobre o posicionamento que você quer ter ali nas redes sociais, porque a forma que você se posiciona, você tem que se posicionar da maneira que você quer ser enxergado. Como que eu quero que as pessoas me vejam? Entendi. Então eu tenho que começar a me posicionar dessa maneira A sua persona. que eu quero ser vista, Isso. pra poder as pessoas me enxergarem assim. Não adianta eu só pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu preciso me posicionar como tal. Que ali é muito sobre isso, sabe? É muito sobre a imagem, muito sobre comportamento, muito sobre tudo. Sobre a confiança que você tá passando, sobre os assuntos. As pessoas observam ali no seu Instagram o jeito que você conversa. Isso. Qual é o seu dia a dia? E isso é muito importante porque a gente acha que são coisas separadas, mas não são. Tudo isso Não. tá junto do teu negócio. Com porque certeza. tu faz parte do teu negócio. Sim, Então, na hora dela tomar a decisão de não, vou fazer com ela ou não vou fazer, ela leva tudo isso em consideração. sim. E vamos lá agora para nossas perguntas, que eu sempre faço pros convidados, finalmente. São 3 perguntas que eu acho que agregam muito para quem tá começando. Inclusive, algumas perguntas dessas coincidiu da galera perguntar realmente aqui Na caixinha. na caixinha. A primeira pergunta, qual a dica você daria para quem está começando na odontologia hoje? O que você acha? Você acha que é uma profissão que ainda vale a pena? Se não vale a pena? Qual o seu conselho que você daria para quem está começando? Olha, todas as profissões estão saturadas. Todas. Tem muita gente fazendo, advocacia tem muita gente fazendo, odontologia, médico. Médico. É muita gente, é muita faculdade, é um mercado, né? Então, assim, você tem que saber se diferenciar. Porque os bons se sobressaem. Quando você vê uma penca de profissionais e um ou outro fazendo sucesso, tendo sucesso na vida, pode ter certeza que ele se diferenciou porque, assim, Matheus, as pessoas, elas querem ter sucesso, mas elas não querem passar pelo processo. E eu acho que até mesmo essa questão de sucesso, é muito mais importante você curtir o processo, mesmo que seja doloroso, porque nem sempre a nossa felicidade está na linha de chegada. E eu vi sobre isso esses dias no Instagram, achei super interessante, porque realmente é isso. Às vezes você conquistou, e aí, conquistei. Mas o bom é a trajetória. Eu acho que é aquele sentimento de evolução. E de falar, conquista. Tô aprendendo todo dia. Tô chegando lá. Tô chegando lá. Você vê o pessoal ali reconhecendo. Tô levando gente comigo. Justamente. Tô influenciando pessoas. E isso é muito importante até para a área médica. Eu acho que de todas essas áreas, a última que demorou para saturar, que agora já está nesse processo, foi a medicina. E eu vejo muito médico assim, meio que não frustrado, mas um pouco triste com a situação. Mas é inevitável. Não tem pra você correr. Você também tem essa... Eu que já tô perguntando. Pode falar. Mas, assim, você também tem a sensação que muitas pessoas da sua sala... Vejo que você tem esse mesmo conceito que eu. Que eu vejo, assim, muitas pessoas da minha sala eram completamente inteligentes, tiravam notas muito boas. Era, tipo assim, os alunos número 1 da turma.
Hoje eu nem sei cadê, tipo, acho que trabalha em postinho, não que... Mas, assim, são pessoas que têm tudo pra brilhar tem muito. Tem um potencial muito grande pra chegar muito longe. Sim. Só que aí chega na A parte questão de que a faculdade não ensina. eu acho que chega nessa parte que a gente não é preparado pra isso. Sim. A faculdade forma a gente pra quê? Médico, para dar plantão, dentista, para trabalhar no consultóriozinho lá, trabalhar ali, fazer o básico, mas ela não prepara para dizer assim, não, você pode mais. Sim. Entendeu? Você pode se vender, você pode ter seu marketing, você pode ter o seu consultório, você pode inovar. A gente até tem aula de marketing, né? Isso. A gente até tem. Não, vocês têm? A gente tem, mas assim... Não como deveria agrega ser, desse jeito, entendeu? E fala, não é incisivo nesse ponto. Mas eu acho super importante a gente ter esse posicionamento ali e realmente fazer as coisas acontecerem. Porque, igual eu acho que muita gente sai dali achando que os pacientes vai estar lotado de pacientes, porque a gente acha isso. Nossa, vou abrir meu consultório, vou estar cheio de paciente. E não é assim. E é aquela coisa, você pode ser ótimo, você pode ser um perfeito profissional. Mas como é que a Andressa vai saber que eu sou bom? Não tem como. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim... você tem que ser bom e você tem que parecer ser bom. Isso. Porque enquanto você não parece, não mostra para as pessoas ali que você não adianta ser só bom. Porque ninguém vai te conhecer. Sim. E assim, beleza, eu sei que eu sou bom, mas a Andressa, que é quem eu preciso de cliente, não sabe que eu sou bom? Então não adianta de nada. Sim. Então você tem que... Eu acho que hoje um profissional, em qualquer área, ele tem que se especializar nessa área, de se vender, de criar seu marketing, se esforçar, estudar isso como se fosse uma coisa séria. Não levar, tipo, um Instagram ou outra coisa na bobeira, porque isso vai fazer parte do seu negócio. Nossa, com certeza. Em algum momento vai precisar. Pode ser que hoje não faça, mas daqui a 5, 3, 4 anos vai fazer parte do seu negócio. Sim, e se a gente, na época da faculdade, a gente pensasse que o Instagram dominaria o mercado como hoje, a gente já teria começado a se posicionar muito antes. Eu fico imaginando, hoje, eu acho que pouco tempo, há um ano, que eu botei mais na minha cabeça que eu tenho que estudar Instagram, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aprender, porque ali você tem que aprender a utilizar as ferramentas. Utilizar e se relacionar ali. Mas eu fico imaginando, se eu tivesse já começado isso há 5 anos atrás, nossa, tão tranquilo já estaria hoje. Com certeza. Então eu espero que daqui a 5 anos eu já esteja muito melhor do que hoje. Sim. Agora vamos para a segunda pergunta. O que é o sucesso para você? E se tu acha que tu atingiu o sucesso? Tu falou, não, era isso que eu almejava quando eu formei, eu queria chegar aqui? Ou fala, não cheguei onde eu queria chegar, eu quero chegar ali. Não, ainda não cheguei. Eu acho, assim, que eu até sou um pouco ambiciosa. Minha mãe fala assim, você tem coragem demais. Eu desconheço de onde vem essa coragem, mas eu acho que eu tô ainda muito no processo. Não me considero ainda que tô no alto, sabe? Eu acho que tem muita coisa para conquistar ainda, tem muitas pessoas para influenciar, que eu acho que dos meus papéis importantes é influenciar outras pessoas a se enxergarem, porque eu venho de um lugar assim que eu não venho de família rica, eu não venho de herdando nada, então foi tudo construindo, consolidado. Quem me conhece a minha história, sabe disso. Não é fácil, e por isso eu não acho que eu tô, mas eu agradeço até o que eu conquistei até aqui, e tenho, assim, consciência de, não vou falar pra você que, nossa, não conquistei nada, não, conquistei muita coisa, nem esperava que fosse conquistar tudo isso, e o sucesso pra mim, ele, mais que o sucesso, como eu tava falando pra você, é o processo. O processo. Sabe? É onde você aprende, onde você cresce, onde você amadurece, onde você conhece pessoas, se relaciona. Eu só tive, realmente, as coisas só mudaram na minha vida. Eu comecei a ter sucesso na minha vida quando eu enxerguei que a minha profissão estava completamente ligada ao meu propósito. Então, eu parei de me preocupar com o que eu ia receber e comecei a me preocupar com o que eu ia entregar. E cada vez que eu me preocupo com o que eu vou entregar, é como se tudo que eu tenho para receber corresse atrás de mim. Entendi. Não, isso é muito importante. E eu acho que a partir do momento que você se preocupa tanto com a sua entrega, o resto vem. Naturalmente vem. É questão de tempo e vai chegar ali. Não sei, acho até que às vezes é questão de universo, porque você tá fazendo tanto bem para outras pessoas. Não, eu não sei se tu acredita, mas eu acredito muito nessa de energia. Sim. De assim, se eu tenho energia boa, se eu emano energia boa, se eu tô querendo fazer aquele trem acontecer... Eu tô ali fazendo tão bem pras pessoas. Ele vai voltar de algum jeito. Ele volta. Eu não sei como, onde, quando, mas vai voltar. Ele volta, Matheus. E a gente não precisa se preocupar com isso. Então, às vezes, as pessoas falam, cara, e aí, você ganhou dinheiro, aí já investiu em um consultório, ganhou dinheiro, investiu em outro consultório, e aí?
Mas vai voltar. Em algum momento, isso naturalmente vem, Sim. sem a gente perceber. E daí a gente vai ficar feliz porque a gente vai atingir, assim, eu acho que o sucesso, ele passa por vários pontos. Então, assim, eu vou atingir tudo que eu quero. Tanto minha estabilidade financeira, estabilidade, sucesso profissional, reconhecimento, autoridade. Estar fazendo o que eu gosto, porque isso é uma coisa que eu acho que dentro da medicina tem uma briga muito grande. Você, hoje, médico recém-formado, você consegue ganhar um dinheiro, mas muitas vezes você não vai estar fazendo o que você gosta, o que você sonhou. Então, a longo prazo, isso não compensa, porque você vai sem vontade de fazer. Uma hora você estafa e você fala, não quero ir. E quando você começa a ganhar dinheiro, ou ganhar até menos do que você ganhava, mas fazendo aquilo que você gosta, aí eu acho que flui. E aí eu acho que é o ponto do sucesso. Com certeza. E pra finalizar, me diz, como é que tu se vê daqui a 10 anos? Eu quero saber a Andressa aqui 10 anos, e não só da parte profissional, de toda a parte. E essa pergunta é difícil, porque eu me imaginava como eu tô agora daqui 20 anos. Então, bom, já acelerou o processo. Então, já respondi a pergunta? Já acelerou o processo. Espero tá bem melhor, espero continuar liderando, acho que liderar é uma coisa que eu vim também para fazer, espero formar equipe, espero carregar pessoas para trabalhar comigo e espero também abrir outros nichos. Eu acho, assim, o meu ponto forte é esse, mas eu acho que dá pra crescer muito em outras coisas também. E eu acho que o teu, assim, só de ver o teu Instagram, a forma que tu se comunica, eu acho que tem muita coisa que dá pra colocar ali ainda. Com certeza. Que dá pra tu pegar outra galera. Ó, pra você ter uma noção, finalizando aqui o assunto, eu queria descobrir se o meu Instagram tava vendendo além da harmonização, o que ele tava atraindo, o que as pessoas estavam buscando ali. E aí, eu conversando com uma amiga que estuda muito marketing, ela falou, olha, vamos arrumar um jeito da gente descobrir o que você tá entregando mais, o que as pessoas gostam, se elas gostam do seu estilo de vida, do que você veste. Pense em alguma alternativa. E eu cheguei a fazer um Instagram de desapegos de artigos pessoais pra ver como que tava isso. E retirei algumas coisas do closet e coloquei nesse Instagram de vendas. E, tipo, de um dia pro outro já tinha 1.000 seguidores. De um dia pro outro já um monte de solicitação. Tudo que eu coloquei lá vendi em segundos. E aí, eu conversando com essa amiga, eu falei, cara, o meu Instagram hoje vende qualquer coisa. Ele vende... Aí eu acho que tu já passou de um ponto do profissional e tá mais assim, eu tô pela Andressa. Tá entendendo? Então, eu acho que tu tem muito a crescer e acho que dá pra tu encaixar bastante coisa ainda aí. Dá pra tu alcançar um público que hoje tu alcança, mas hoje tu ainda não sabe qual o público certo. Qual produto tu vai acabar ajudando aquela pessoa. Mas eu acho que ainda tem muito espaço pra crescer. Com isso, eu tive essa percepção, porque foi uma coisa muito simples. O Instagram, você cria em 10 minutos. Criei o Instagram e falei, cara, deixa eu ver se eles gostam do meu estilo, se eles gostam do que eu uso. O que eles estão buscando aqui, além da minha figura de harmonização? E eu percebo que quando eu tô ali só naquela rotina clínica, só mostrando caso, fica morno. Eles gostam muito, o meu público gosta muito de viagem, gosta muito de restaurante, gosta muito de lojas, do que eu visto. Eles gostam da Andressa. Então eles querem fazer parte da tua vida. E assim, a forma deles fazerem parte é assim, tu compartilhando e eles estando lá. Então, assim, eu acho que... A palavra, Matheus, é humanizar. Isso. É humanizar o Instagram, isso. Humanizar, gente. Às vezes a gente fica cheio de dedo pra postar alguma coisa. É claro que a gente tem que ter cuidado mesmo com os posts. Mas quando você humaniza, as pessoas se sentem próximas de você. Eu tenho muitas pessoas que falam pra mim. Direto eu recebo aqui mensagem falando, nossa, sonhei com você essa noite. Outro dia uma seguidora mandou mensagem pra mim falando assim, sonhei com você, só que o aeroporto tava diferente. Tava te dando uma carona de moto pra rodoviária. Bem aleatório esse sonho. Por quê? Porque me vê no aeroporto, me vê postando. E o que eu levo disso? Eu tô ficando no inconsciente das pessoas. E isso é muito bom. E não, isso é ótimo. E assim, mais do que crescimento pessoal e profissional pra ti, eu acho que tu ajuda pra muitas pessoas. Muitas pessoas se espelham em tu. Sim. Vão querer se esforçar pra ser um profissional igual a você, se esforçar pra ser uma pessoa igual a você. E tu vai incentivar a pessoa que tá assim, não, será que eu faço? Faço, não. A Andressa fez, deu certo, eu quero fazer isso, quero ser igual a ela. Sim. E isso eu acho que é o mais importante. Com certeza. Com certeza. Pois, gata, foi um prazer. O papo igualmente, foi sensacional, foi bom demais. De verdade. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você é muito corrido. Eu quero agradecer de novo. E não suma. E vamos pensar em algum negócio junto. Vamos crescer junto. Você vai agora conhecer lá o consultório, né? Com certeza. Fazer uma harmonização? Não, eu vou lá, vamos procurar alguma coisa pra eu fazer. Certinho? Mas eu que agradeço, adorei. Certinho. Gente, obrigado.
Até a próxima. Boa noite aí. Sigam o Instagram da Andressa, que eu vou deixar aqui na descrição. E curtam e comentem esse vídeo. Abraço.